Mais uma vez, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro marcado com o Evangelho, onde atualmente estamos nos debruçando, estudando, refletindo sobre as obras da benfeitora Amélia Rodrigues, aquarelista do Evangelho. Então, vamos fechar os nossos olhos, aqueles que quiserem sentar de forma confortável e começar a harmonização para melhor apreender os conteúdos envolvidos nesta tarde. Agradecendo a Deus a oportunidade bendita de estarmos todos aqui reunidos no mesmo propósito, na mesma canção. Agradecer ao Mestre Jesus, que é esse baluarte do amor inefável e que nos serve até hoje de roteiro seguro para a nossa evolução, caminhando com Ele, pelos passos dele, passando por onde Ele passou, observando as paisagens que Ele observou. Tudo isto nos fortalece na caminhada que devemos jornadear. Agradecemos, sem dúvida, aos benfeitores espirituais que nos assistem, nominalmente os da Casa do Evangelho, mas saudando o das casas irmãs, que neste momento acompanham cada um dos seus integrantes, dispostos online neste encontro fraternal. Pedimos que a mente da expositora de hoje, Andréa, e que ilumine também as nossas mentes, para melhor fixarmos o conteúdo e transformarmos em ações. Que assim seja. Que assim seja. O capítulo de hoje é o capítulo 18, o poema de libertação do, do livro Trigo de Deus, que é o sexto da obra de Amélia Rodrigues. Então, nós convidamos a Andréa para, neste momento, iniciar a sua fala. Andréa, seja bem-vinda. Obrigada, Gui. Boa tarde a todos. Feliz estou aqui, né, como sempre, para tratar justamente de estudar, né, aprender um pouco sobre justamente esse poema que é belíssimo, que é o nosso Pai Nosso, né? Pai Nosso que Jesus nos ofertou, um caminho que nos conduz, através da oração, a Deus. Então, ela começa, Amélia, sempre a nos convidar de uma forma belíssima para aqueles que leram, né, o capítulo ou que não leram, que venham a ler, porque é muito belo, são várias páginas, e justamente é sobre a percepção de um evangelista, após Jesus, né, ensinar o Pai Nosso, ele se afasta e vai refletir sobre aquelas palavras. Mas antes de iniciarmos com esse poema, tem a nota da autora, que é justamente Mateus, né, no capítulo 6, versículo de 9 a 13, que é justamente o Pai Nosso, que Jesus ensina. Diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoai-nos as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então, nos faz a refletir, né? A importância que nós temos que louvar a Deus e pedir que a vontade dele reine em todo lugar, né? Pedir sustento a cada dia e perdoar aos outros para também receber este perdão e pedir ajuda para fugir do mal e das tentações. Ela também tem outra nota nesse capítulo, que é o Salmo 19, que diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Este versículo lhe retrata a grandeza do Criador, né? A grandeza de Deus através da natureza, porque João ele está na montanha, ele está deitado, refletindo sobre as palavras do Mestre Jesus. Então, Amélia conta com tanta clareza e beleza sobre o ambiente em si, porque ali já estava a anoitecer, então ela traz toda a beleza da natureza para que a gente possa visualizar mentalmente aquela condição de João naquele momento, né? Analisando toda a criação do Pai dentro da sua condição. Então começa assim, né? Pai nosso que estás no céu. Ele reflete que essa frase convida, né, à exaltação do pensamento. Toda a emotividade embutida no ser. E aí isso traz para o seu íntimo várias sensações. Ele se deixa arrebatar por inesperadas e inabituais reflexões. E a primeira reflexão que ele tem é acerca de seus pais, né? Porque justamente ele conhecia como seus pais, Salomé e Zebedeu. Mas ele vem analisar que justamente foram geradores do corpo, né? E eles também eram seus irmãos, na verdade. Então ele reflete sobre essa condição de tê-los como pais, né? Foram seus geradores do seu corpo, mas ao mesmo tempo eles eram seus irmãos, porque Deus é o Pai de todos nós. E todos nós somos irmãos em espírito. Então, isso nos leva a refletir, me leva a refletir, que a gente ama os nossos pais, né? Nós fomos criados em família, nossa tendência é vir a amar a esses pais que Deus nos concedeu pelas nossas necessidades, mas muitas vezes, grande parte do nosso tempo, e eu falo por mim, da nossa vivência nessa reencarnação, a gente se esquece que o nosso verdadeiro pai é Deus. Nós nos esquecemos que seu amor por nós é imutável, que sua bondade é incomparável para cada um de nós, que nós somos justamente a tradução de seu amor, de sua fé em cada um de nós que ele criou. Porque a gente enxerga a matéria, e quando eu falo a gente, eu estou me referindo em momentos em que a gente passa por dificuldades, por dores, nós nos remetemos a Deus, a Jesus, aos espíritos bondosos. Nós fazemos nossas preces diárias, eu faço minhas preces diárias, mas no transcorrer do dia, eu me esqueço. Eu não me recordo de ter Deus como um pai que teria que estar consciente em minha vida, em toda a minha ação. Eu tenho a consciência do bem, obviamente, como todos nós temos, do bem, do que é certo, do que é errado, mas nós, e Andréa se prende no momento, na vida atual, na existência atual. Então, eu agradeço a Deus
Eu converso com Deus, mas muitas vezes não chamo de Pai. Não, eu sei quando eu cometo um erro, quando eu faço um acerto, mas não agradeço necessariamente sempre. Não agradeço diariamente pela alimentação, mas peço pelos meus irmãos, peço que ele ajude a sua criação, mas não trago ele, talvez em muitos momentos, como aquele ser amoroso, que deve estar de forma consciente em minha mente. Então, o que eu vejo que nos cabe, portanto, mediante a nossa consciência já desperta, né? Não completamente, mas no princípio, principalmente na nossa condição, buscar esses mecanismos que nos aproximem de Deus, né? De enxergá-lo como não um ser distante, mas um ser que habita no nosso íntimo, porque ele vive em nós. Eu costumo dizer que o DNA de Deus está em nós, em cada um de nós, porque ele vive dentro de nós, assim como todas as virtudes vivem dentro de nós, adormecidas, porque ainda somos seres imperfeitos, ainda vivemos demais presos à matéria, aquilo que nós podemos apalpar, tocar, possuir, mas não nos permitimos enxergar esse Deus, que é um Pai, que nos escuta, que sente as nossas dificuldades, compreende as nossas mazelas, né? Nossas ainda cegueiras, a nossa imperfeição, a nossa ignorância. Ele compreende, tem paciência, coisa que nós ainda não temos de todo conquistado a paciência. Somos pacientes em determinadas circunstâncias que nos são favoráveis, que são do nosso interesse. Mas tudo aquilo que vai contra a nossa vontade, contra o nosso desejo, nós acabamos por dificultar para nós mesmos, né? Não é ninguém que dificulta, somos nós. E João continua refletindo, né? E ela segue: santificado seja o teu nome. O universo canta a glória de Deus, como relata o salmista Davi. Então, aí vem o pensamento de João, né? Que as miríades de lanternas, ou seja, ele está ali observando que tudo aquilo ao seu redor pertence, foi criação de Deus. Então, ele observa a noite e glorifica a Deus como Criador, né? Ele observa o vergel, que significa jardim, ou você pode entender como um pomar, terreno fértil, que derrama o perfume, né, no ar da sua obra. Ele escuta a natureza, ele expressa a gratidão da vida nas formas infinitas, ele exalta o excelso construtor e traz essa percepção de que muitas vezes no nosso dia a dia nós não observamos a importância da natureza, a importância de uma flor, a importância de uma planta, de um pássaro, a importância dos animais, de tudo, do ar, dos cheiros que exalam das plantas e que nos remetem a lembranças boas. Nós não observamos como antigamente, eu acho que antigamente, quando eu era criança, eu era mais jovem, eu observava com mais facilidade o céu, né? A gente admira a lua, ela está linda, ela está cheia, né? Está com uma cor tão bonita, mas não agradecemos, não nos permitimos sentir, trazer a natureza para a nossa consciência. Nós não percebemos, sabemos, mas não nos deixamos, muitas vezes, adentrar nesse sentimento
que a natureza e os animais nos trazem, que são sentimentos bons, sentimentos de pureza, de compreender que Deus nos fornece tudo, tudo do que necessitamos, seja para o alimento do corpo, seja para o alimento do espírito. Tudo isso Ele nos fornece através de todos que vieram antes de nós, e até de nós mesmos. Quantos eus habitam dentro de mim? Não temos noção. Até chegar ao ponto em que nós nos encontramos aqui, quantas reencarnações, quantas vivências, quantos aprendizados, quantas derrotas, quantos equívocos cometidos pela imprudência e ignorância de não compreender o amor de Deus, de não respeitar o amor que Deus sente por nós, de olharmos só para nós, como se nós fôssemos sempre o centro das atenções, como se só importasse a mim, eu, aqueles que me são mais próximos, mas sempre eu em primeiro lugar. Quando, na verdade, Deus tem que estar sempre em prioridade para cada um de nós. Porque é através de Deus, através de Jesus, que nós iremos alcançar a Deus, nos disse o Mestre. E Jesus, hoje, imaginemos que muito mais avançado ele está do que esteve aqui quando encarnado. Então, Jesus e Deus são só. Deus está em nós. Jesus está em nós. Mas nós ainda não estamos nem em Jesus, nem em Deus. Nós ainda estamos na prisão que somos nós mesmos. Não enxergamos ainda essa importância. Enxergamos, mas a compreensão, a prática, ainda está distante daquilo que nos pede o Mestre Jesus. Eu costumo dizer que nós temos que ser muito gratos pelo amor do Pai. Porque existir, eu, o Espírito, que ocupo hoje este corpo, que hoje tem o nome de Andréa, eu existo porque Deus me permitiu existir. Porque o seu amor me permitiu aqui estar. Independente das minhas faltas, das minhas falhas, que com certeza, sem dúvida, cometi pela minha condição, e eu tenho consciência disso, porque se eu fosse um espírito que estivesse em uma outra condição, certamente aqui não estaria. Eu estaria em uma condição muito melhor, num planeta mais avançado, talvez, quem sabe. Mas eu entendo que Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui nessa escola justamente para desenvolver aquilo que ainda é difícil para nós permitir se desenvolver, que são justamente essas virtudes que concernem um homem de bem. Porque para a gente se transformar em um homem de bem, a gente tem que vencer essas vicissitudes. A gente tem que transformar toda essa ignorância, todo esse mal em bem. Então, que santifiquemos o nome de Deus, né? Através realmente das nossas ações e pensamentos diários. Porque esse é o caminho. É um caminho que nós escolhemos, pautado sempre com desejo de vencermos todas as barreiras que nós mesmos criamos, mas que às vezes falhamos. Mas Deus é tão bondoso que até no erro cometido por nós, não nos julga, porque senão ele não seria quem ele é, Deus, nosso Criador.
né? Nosso Pai, como disse Jesus. E Jesus trouxe para nós não uma visão de amor, porque nós tínhamos a condição, talvez, de compreensão do amor, não de vivenciá-lo, obviamente, ainda não temos com, com toda a sua base, com toda a sua sustentação. Mas nós sabemos o que é o amor, nós compreendemos o que é o amor através de Jesus. Então, Jesus veio trazer aquele Pai que nos ama, que nos quer bem, para tirar de nós, e ainda assim, a gente até hoje, muitos de nós ainda alimenta aquele pai que persegue, que tende a punir, que escolhe quem deve crescer, quem não deve crescer, quem tem possibilidades ou não. E, na verdade, não é assim. Então, esse olhar de Deus é um olhar que vai se modificando cada vez mais à medida que nós vamos nos permitindo que o bem adentre verdadeiramente em nós. Né? Aí nós vamos nos despertando, vamos percebendo o quão é simples, mas essa simplicidade exige uma transformação imensa. E muitas vezes nós não estamos na condição de nos transformarmos conforme nos convida a Deus. Então, a gente vai caminhando de forma significativa, lenta, sem dúvida alguma, por nossas próprias imperfeições, pelo descrédito que temos na nossa condição de vencer, mas temos todas as possibilidades ao nosso dispor. E ter essas possibilidades é maravilhoso. É maravilhoso saber que eu vou falhar, mas ao fim eu vou vencer. Sei que vou ter dificuldades, vai ser difícil passar por algumas provas, porque a gente falha, mas no íntimo do meu ser, eu sei que serei vitoriosa, porque é o fim para todos nós, é a vitória, é vencer as nossas imperfeições, é nos educar. E essa educação, ela nunca vai parar de acontecer em nossa vida, jamais. E isso nos traz fé, me traz o acreditar, o confiar plenamente em Deus. Venha o teu reino. O reino de paz há de existir no nosso coração, né? De vivenciar esse reino dentro de nós. Porque esse reino, ele está além dos limites da terra. Ele é invisível, ele se expressa no nosso comportamento, ele habita junto com a população de sentimentos elevados, nos diz Amélia. Esse reino, ele é a ternura que deve confraternizar com a brutalidade e superá-la. A inveja ceder o passo à solidariedade. A meiguice apagar o ódio. Né? Então, o reino de Deus, ele se encontra na nossa consciência, assim como suas leis, na ação vivida e no respeito e compreensão de que só verdadeiramente o alcançaremos quando vencermos as nossas vicissitudes que ainda permeiam nas nossas condutas. Então, é interessante quando a gente escuta nossos irmãos que ainda não têm essa compreensão de que o reino do céu não é um local, né? Ele acredita que ser um local como nos foi passado, né? O céu, o inferno. Então, na compreensão, que foi a nossa compreensão um dia, é um local onde tudo, nós sempre seremos felizes, em que a perfeição existe,
que nós vamos ter tudo aquilo que nós queremos, desejamos. E quando, na verdade, o reino dos céus é uma conquista íntima de cada um de nós. É o trabalhar diariamente na nossa transformação. É o viver de forma consciente das nossas responsabilidades perante a nós, perante Deus, perante os nossos irmãos. Respeitando as diferenças, compreendendo que eu penso de uma forma, mas talvez Maria João não vai pensar da mesma forma que eu, não vai ter a mesma linha de raciocínio que eu. E isso não é uma forma de separação, mas uma forma de união, de compreensão. Por isso que nós somos exemplos uns para os outros. Nós somos exemplos. Então, Ralph, ele comete alguma situação, é um exemplo, Ralph, e aquilo pode vir trazer para mim uma percepção boa ou uma percepção ruim, porque vai depender da minha consciência, do meu estado de compreensão, né, naquele momento. Mas nós somos exemplos e a doutrina nos traz essa realidade, né? Eu posso ser um bom exemplo para Ralph, como posso ser um mau exemplo para ele. Então, ele vai ter total liberdade de perceber, compreender se deve seguir aquele exemplo ou não. Mas o que nos pede Jesus? Que sejamos bons exemplos. Não é porque o outro nos prejudica, o outro nos quer desejo do mal, que a gente deve desejar o mesmo para ele. Né? É difícil muitas vezes, porque você olha uma fala dessa e você pensa, mas isso é para um outro mundo, para um outro tempo. Não é. Não é. É para agora. Porque a gente tem que compreender que não é porque a gente tem o conhecimento de que vamos ter diversas existências até alcançar aquela perfeição relativa, que nós não temos condições de dar o primeiro passo. A gente tem condições de dar o primeiro passo. Aí vai paralisar, né? Vai falhar, vai tropeçar, vai cair, aí vai se levantar, dar mais um passinho, e aí vai caminhando. Esse é o exemplo que Jesus nos traz. Porque eu, às vezes, escuto falar que a gente não pode se espelhar, é tão difícil ser alguém como Jesus. Mas nós nos esquecemos que Jesus já foi alguém como nós. Ele já falhou, ele já errou, ele já caiu, ele já levantou, e hoje ele está na condição que ele está. Mas imagine se Jesus simplesmente se estagnasse, esperando na próxima reencarnação, esperando na próxima reencarnação. Então, a gente tem que modificar esse pensamento. O agora é importantíssimo. Até ontem nós falhamos em muitas coisas, mas hoje, o dia de hoje, sempre o dia de hoje, é a oportunidade da gente se transformar, da gente dar o nosso primeiro passo, da gente perdoar, da gente olhar a vida de uma outra forma. Isso não é poesia, isso não é um sonho, isso é uma realidade que muitas vezes desacreditamos por achar ser difícil. Mas as coisas desculpem, só são difíceis quando a gente não tenta. Porque a gente já está alimentando aquele pensamento, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Será que eu não vou conseguir mesmo? A gente consegue sim. O que foi que Jesus disse? Nós somos deuses que podemos fazer muito mais que ele. Então, se nós acreditarmos, se nós pararmos realmente e olharmos para o nosso interior, conversando com nós mesmos, nós vamos ter a possibilidade, sim, de dar o primeiro passo. Sim, de se transformar. Porque eu não posso e não devo, e esse é um pensamento meu, é minha compreensão, jamais
desacreditar de mim mesmo. Exatamente, Elcio. A gente tem que mirar em Jesus. A gente não pode ficar, porque a Andréa, eu não tenho força para seguir em frente. Porque eu estou passando por uma dificuldade. Gente, as dificuldades estão aí para a gente vencer. E eu posso falar porque sou um exemplo disso. Eu nunca desacreditei, em momento nenhum, que eu ia superar. Mas eu alimentei dentro de mim essa fé. Eu acreditei que não era o momento de eu retornar ao plano espiritual. Mas se fosse para retornar, eu não alimentei o medo dentro de mim. Eu sequer cogitei. Por quê? Porque no meu íntimo, eu compreendi que aquilo ali era necessário para mim. Eu tinha que passar por aquilo ali, por toda aquela dor. Eu tinha que viver aquilo ali para enxergar o quanto é importante essa reencarnação na minha vida. Quanto é importante, exatamente, são provas que nós temos que escolher. Enfrentar ou esmorecer. Porque a certeza que nós temos é que todos nós retornaremos. Ninguém ficará aqui utilizando-se de um corpo eternamente. Nós iremos transitar entre os planos, até realmente nós desenvolvermos, não precisarmos mais estar utilizando um corpo tão pesado. Né? Então, você tem que ter essa fé, você tem que acreditar. Quantos retornam porque desistem da luta? Não se trata da morte, não se trata de ter medo, se trata de você olhar para frente e confiar. Acreditar que aquilo que chega para você não é uma punição, é um aprendizado. Porque eu, no momento nenhum, enxerguei como uma punição, não enxerguei de forma nenhuma. Eu enxerguei como um aprendizado, como uma oportunidade. E me mantive firme. Porque é assim que nós temos que ser no percurso da nossa vida. Vou falhar? Posso falhar amanhã, agora, em 5 minutos. Mas naquele período, eu confio, eu acredito. Então, nada que nos chegue, nós não devemos enxergar de uma forma negativa. Jamais. E aí vem, faça-se a tua vontade. Que acaba casando com o que eu já falei, né? Porque justamente nós queremos fazer a nossa vontade. Né? Nós queremos, porque a gente é egoísta. Ainda alimenta esse egoísmo, esse orgulho, né? A vaidade, que são chagas que nos corrompem. Mas a gente tem que compreender que é a vontade de Deus. É como um pai e uma mãe que sabem o melhor para o seu filho. Mas muitas vezes o filho rebelde não aceita ouvir, né, o pai e a mãe. Não aceita aquele conselho. Ele se rebela, né, ele se volta contra aquele conselho que o pai lhe traz. E aí tem as circunstâncias decorrentes justamente dessa situação. Imagine se eu me revoltasse porque eu tive aquele problema pulmonar, que foi ocasionado por mim mesmo, por meus próprios equívocos. Eu mesmo pedi, na minha reencarnação, que eu tivesse algum problema, e aí vou me revoltar contra Deus, eu vou me revoltar contra as pessoas, porque eu tive algum problema, porque eu vivenciei alguma situação. Não,
Eu tenho essa consciência dentro de mim, graças a Deus. As coisas acontecem quando tem que acontecer, pela necessidade de cada um de nós. A própria doutrina nos traz essa informação. Nada é por acaso. Nada. Tudo tem razão de ser. Então, tudo que eu vivencio hoje, direi 99%, são consequências das minhas ações. Mas, no transcorrer da minha existência, eu posso ser conduzida, ou por mérito, né, a alguma outra situação que venha a promover o bem, ou então, simplesmente não conseguir vencer e ter que retornar, né, de uma forma abrupta ao plano espiritual. Então, são as nossas ações, porque nós chegamos aqui predestinados, vamos usar essa palavra, decorrente da nossa solicitação. Então, eu, André, solicitei vivenciar em determinado período um problema pulmonar, que foi o que eu tive, e, decorrente disso, buscar aprender, né, com minhas falhas, os meus erros no passado, mas eu posso também, vencendo essa batalha, me desviar do caminho que eu deveria ter passado. Então, nós temos o livre-arbítrio, nós temos a oportunidade de sermos aquilo que nós queremos ser, né? O livre-arbítrio, ele promove isso em cada um de nós. Então, eu posso vir com um sonho, então, enquanto espírito, vencer determinada barreira na minha vida e chegar aqui e me desviar, como muito acontece com muitos irmãos, e ir para outro caminho. Né? São escolhas deste espírito que ainda está preso à necessidade da matéria, à necessidade dessas imperfeições que nós vemos aqui no planeta, causados por nós mesmos. Porque o planeta, ele nada mais é do que uma extensão do nosso pensamento. Então, as coisas ruins, as coisas que nos ferem, as coisas que prejudicam a nós mesmos, são decorrentes destes pensamentos. Tanto que nos livros, André Luiz mesmo fala, a questão do pensamento, né? No plano espiritual, quanto atinge os nossos pensamentos inferiores, os nossos desejos, né? De mal aos nossos irmãos. Então, é necessário compreender que tudo que nos chega com o intuito de nos educar. Então, é uma educação, a gente vive uma educação eterna. Não é uma educação de períodos. Eternamente aqui, enquanto a gente estiver aqui, em outros planetas superiores também estaremos a nos educar. Então, a dor, ela traz esse propósito, né, educativo. Então, eu não enxergo. Eu estou falando por mim mesma. Né? É uma compreensão que eu trago no meu íntimo. Então, a dor, para mim, ela é educativa, necessária. E talvez seja isso que me ajude a superar determinadas situações as quais eu passei. Eu não tenho medo da dor, eu não tenho medo de enfrentar os problemas. É algo que eu trago dentro de mim. Porque eu tenho certeza que vai ser superado e tenho mais certeza ainda que eu vou aprender. Eu vou aprender com certeza e esperar não errar. Novamente. Então, não tem justificativa, ao meu ver, nós nos rebelarmos contra Deus, né? Visto que os sofrimentos são educativos e reeducativos sempre, né? E somos nós que queremos vivenciar, nós que solicitamos. Não? Então, Deus, aquele ditado popular antigo, Deus dá o fardo ao qual nós conseguimos carregar, né? É um ditado popular antigo e verdadeiro. Porque se não fosse dessa forma, a gente iria fraquejar sempre. E quanto mais a gente tem que enfrentar dificuldades, eu acho que muitos de nós
se empenham para superar, né? Se empenham para vencer, né? Para transpassar essa barreira e seguir em frente. Aí ela continua aqui, assim na terra como no céu. O homem é viajor das estrelas. Não serão elas, por acaso, pousos divinos, departamentos da casa do Pai? Em toda parte, vige a vontade soberana, e aceitá-la é a alternativa única. O rebelde encontra-se entre esvario, e o caminho por ele não percorrido ficará aguardando. Isso eu acho tão interessante. O egoísta que despreza os códigos do amor e da justiça padecerá por livre escolha. Constrição da própria desdita. Na terra e no céu se encontram os mesmos decretos divinos, promovendo a aventura dos seres. O céu começa na terra, e o homem avança a passos de coragem e de abnegação. Belíssima essa passagem. Bom, sabemos que somos viajores, né? Viajores do tempo, viajores das estrelas. Sabemos que fomos todos convidados por Jesus, aqui está, ou seja, nós habitávamos um planeta ainda, né, mais inferior, e aqui estamos. Aqui habitasse um planeta igual, um planeta mais avançado, mas aqui se encontra. E só o fato de sermos convidados por Jesus, aqui está, já demonstra quão especial nós somos para eles, para ele, e para eles e os espíritos superiores. Porque Jesus, ele não trabalha sozinho, né? Então, ao sermos convidados para habitar, nós, para mim, é uma sensação assim de esperança, de você acreditar que eu sou capaz, que você tem fé em mim, né? Então, Jesus nos trouxe a cada um de nós um objetivo justamente de avançarmos. Ele é responsável por nós. Então, eu não enxergo, eu sei que ele é o governador planetário, mas ele é muito mais que isso, muito mais que um título. Ele é o nosso responsável, responsável por nós, o nosso segundo pai, porque ele se preocupou e sempre se preocupará com cada um de nós. Ele é o nosso irmão mais velho, mas nós sabemos que existem irmãos muito mais velhos que eles, e dos quais que nós não sabemos, nós não temos a condição de conhecer. Mas ele nos escolheu. E Deus permitiu que ele se responsabilizasse por cada um de nós. É o amor. Um amor que muitas vezes nós enxergamos tão distante, mas está tão próximo de nós. Na possibilidade de termos aqueles que amamos, aqueles que em algum momento odiamos, no âmbito da nossa família, como oportunidade de perdão, de aprendizado. É um poema de amor, que passa por percalços na nossa existência, mas é o amor e o imbatível amor em todo momento. Porque mesmo falhando na nossa compreensão, mesmo falhando nos sentimentos que deveriam habitar dentro de nós, o amor está presente em tudo. Na escolha dos nossos companheiros de viagem, de aprendizado em cada existência. E quando eu falo companheiros, eu não me refiro apenas ao companheiro, ao esposo, à esposa, estou me referindo à família. São companheiros de aprendizado.
são seres importantes no percurso do nosso desenvolvimento, seres aos quais nós chegamos a falhar, mas que aí estão para que nós venhamos a nos corrigir, assim como eles também a nos corrigir. E assim perdoarmos uns aos outros. Porque o perdão se faz necessário. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem, como devedores nós somos, né? Porque se nós formos pensar o que nos traz a doutrina em revelações, no sentido das nossas existências, nós fomos cruéis em algum momento, mas até o mal, ele é transitório, nós sabemos. E o bem, ele começou a habitar dentro de nós, porque o bem habita. Como eu disse, nós temos tudo dentro de nós. O mal, o bem, a ignorância, os sentimentos inferiores, os sentimentos, né, elevados, só que muitos adormecidos, porque precisa se desenvolver. Por isso eu costumo dizer que o DNA de Deus habita em nós, sendo nós filhos de Deus. Temos a sua essência dentro de nós. Essa essência é primordial ao nosso desenvolvimento, né? Então, nós precisamos perdoar as ofensas, né? Pedir que nossos irmãos nos perdoem, pedir ao Pai que perdoe as nossas faltas, ainda enquanto humanos que somos. E precisamos perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles aos quais nós temos problemas, trazemos problemas de outras existências, sejam eles encarnados ou desencarnados. Eu costumo dizer que os irmãos obsessores, né, que somos todos obsediados, dependendo do nível, né, da nossa condição, eu nunca enxerguei nenhum deles como inimigos, nunca nutri sentimento inferior de raiva, de ódio contra eles, nunca. Eles são professores. Nós cometemos o erro. É uma sequência, né? Eles cometem, nós cometemos, e aí vai, intercalando nas existências. Mas são seres primordiais para o nosso desenvolvimento. São educadores. Porque eles nos convidam à transformação. Ou você se transforma, ou você se deixa cair, realmente. Então, para mim, eles são importantes. E eu peço sempre por meus irmãos. Eles, em qualquer condição que eles estejam, e se eu não tenho a consciência de ter praticado mal para com eles, que eles me perdoem. Que aqui eu estou na busca pela minha transformação. Então, todos nós nos equivocamos em nossas existências, mas temos a oportunidade de modificar esse equívoco. Por isso que Jesus diz, perdoa 70 vezes 7 vezes, quantas vezes forem necessárias, e perdoa enquanto aqui está, consciente, né? Se você errou, cometeu uma falha com o irmão, perdoa. Não alimenta o ódio, não alimenta os sentimentos inferiores, não traz para você justamente o que não lhe cabe mais, o que não nos cabe mais. Caberia se nós não tivéssemos o conhecimento. Mas nós temos o conhecimento. O conhecimento, ele é a possibilidade da transformação nossa. Mas ele tem que estar sempre ligado à ação. Não nos deixeis entregue à tentação. O maior inimigo nosso somos nós mesmos. São as nossas paixões inferiores, são as nossas ações, a nossa falta de raciocínio, a nossa forma de ação, porque se alguém me fere, automaticamente eu dou a resposta.
eu não paro para pensar, eu vou pensar depois. Então, são essas atitudes que acabam dificultando, né? Essas brechas morais, acabam dificultando o nosso caminhar, porque aí a gente vai se desequilibrar, a gente vai cair, a gente não vai conseguir manter as boas inspirações. Então, só através de Deus, só através da espiritualidade superior, dos exemplos benditos que nos chegam diariamente, que a gente vai compreendendo, vai se libertando, vai vencendo, né? Essas ações que nos afetam profundamente, que dificultam o nosso caminhar. Aí nós pedimos, mas livra-nos do mal. O mal é o adversário do bem, né? Como a gente sabe disso. Ele existe, mas ele é transitório. Ele vai entorpecer os nossos sentimentos, ele vai é, redirecionar os nossos ideais, vai desarticular as nossas emoções, porém ele vai desaparecer mediante o surgimento do bem. Então, surgindo o bem dentro de nós, o mal vai se afastando, vai sumindo, né? Vai se redirecionando, se transformando, porque o mal reside no homem primitivo, né? Que ainda nós somos esse homem primitivo, nós ainda vivemos atormentados por ele. E como transitório ele vai produzir seus danos, obviamente, mas nós vamos vencer, porque o amor, o amor de Deus, principalmente, ele vai suavizar, né? Vai anular esse mal. Claro, se nós nos deixarmos conduzir de forma dócil à frente, né? Em busca dessa transformação. E aí finaliza com assim seja. Assim seja. Os desejos santificantes que se cumprem. Antes, porém, a sabedoria do amor curva-se o homem, especialmente nas sutilezas que lhe escapam à compreensão, ao discernimento, necessárias ao desenvolvimento dos seus valores latentes. Confiar e deixar-se conduzir. Seja assim a vida do filho em relação ao pai. É assim que ela encerra. Então, eu convido todos nós a contemplar o horizonte dos nossos pensamentos, onde habitam as nossas dores, as nossas esperanças, local onde nos permitirmos sermos nós mesmos, sem o subterfúgio das aparências que nós utilizamos tanto, das máscaras tão comuns na convivência diária com nossos irmãos. Né? Um local onde as verdades permanecem e onde o bem prevalece ao mal que foi vencido. E lá nós vamos encontrar a Deus, né? Uma figura de imaginação humana, mas sim, que em verdade vive em nós. Então, que nós possamos olhar para nós mesmos, nos permitir enxergar a Deus nas nossas ações, conversar com nós mesmos, porque somos tantos, né? Fomos tantos. Há tantos eus dentro de cada um de nós. Então, não vamos deixar para a próxima reencarnação. Vamos olhar de forma mais aguçada, mais carinhosa, amorosa, para tudo e para todos. Tudo o que Deus criou. E para todos que caminham conosco. E mesmo aqueles que não caminham. Lembremos, somos uma família espiritual. Irmãos.
filhos de um mesmo Pai, que aqui estão para aprender a amar, a perdoar e a seguir cada vez mais, livres das amarras. Gratidão, né, a cada um de vocês. Nós agradecemos, Andréa, pela exposição de hoje. Alguém tem alguma coisa a acrescentar, alguma pergunta? Fiquem à vontade. Alberto? Vem cá, Ana. Oi, pode vir. Boa noite. Claro que é possível. Você pense, ele conviveu, né? Então, ele vivenciou o magnetismo de Jesus. Se não é possível amar pelo fato de a gente não conhecer, não conviver com Jesus, como nós vamos amar a Deus? Porque o amor de Deus é algo que vive em nós, é algo que a gente já traz. A gente precisa, enquanto espírito, ter Deus. É uma resposta à nossa busca. Jesus é o espelho de Deus, no que concerne ser um homem de bem, ser uma perfeição relativa do Criador. Então, eu não conheci Jesus, eu acho, né? Não sabemos, né? Se a gente, em algum momento, a gente não chegou a conhecê-lo, vivenciar alguma situação com ele, mas é como se conhecêssemos. Porque Jesus é a representação daquilo que nós buscamos ser. É um ideal, é um exemplo a ser seguido, é tudo isso. Mas nutre dentro de cada um de nós o sentimento de amor. De como se ele fizesse parte da nossa vida, na atualidade. É incrível que talvez o nosso olhar para Jesus seja mais próximo de sentimento de amor do que de Deus. Porque Deus, você sabe, nos criou. Ele nos criou. Alguns dizem que ele é um velhinho de barba sentado num trono. A gente sabe que ele é energia. A doutrina nos esclarece esse sentimento, essa compreensão de Deus dentro da nossa condição, porque nós não temos condição de saber realmente o que é Deus, em todo sentido, em todo sentimento. Mas o Jesus ele é mais próximo da minha percepção. E Deus vive em mim. O que foi que eu disse no início? Que é o sentimento, é minha compreensão. Eu compreendo, Deus vive em mim. No meu DNA, na minha consciência enquanto espírito.
Eu tenho consciência de Deus. Eu sei que algo nos criou. E eu devo amá-lo porque ele me ama, ele me criou. Você só cria aquilo que você ama, que você deseja. Você não vai criar algo que você não queira que exista. E Jesus é a exemplificação de Deus. Por quê? Porque ele e o Pai são um só. Porque é ao contrário de nós, porque Deus está em nós, mas nós não estamos em Deus. Jesus está em Deus e Deus está em Jesus. Então, Jesus é o mais próximo que nós temos desse sentimento de amor. Não porque ele se sacrificou, que ele não se sacrificou. Ele só veio mostrar as nossas escolhas, o resultado das nossas escolhas. Não nos julgou, não nos condenou, mas nós nutrimos o sentimento de dívida para com ele, mas ele não sente da mesma forma. Mas nós o amamos. Porque quando nós estamos extremamente felizes, nós nos lembramos dele, quando nós nos permitimos. Quando nós praticamos o bem, nós nos lembramos de Jesus. Porque ele está ali, como ele está aqui, em nossas consciências, como ele nos conhece. Então, da mesma forma que ele nos conhece, nós alimentamos no nosso íntimo, exatamente. Quanto mais evoluído, mais o amor, Jesus ama e amor. E é isso mesmo. Então, a gente sente esse elo de ligação com Jesus, porque ele reencarnou. Ele encarnou aqui neste planeta. Ele viveu conosco. Ele fez parte da nossa vida em algum momento e continua fazendo parte da nossa vida. O que diferencia é que a gente não conhece Jesus como João conheceu, e você tem essa condição realmente correta. Ele viveu, ele amou, ele teve a oportunidade, mas nós nos vemos com Jesus. Quando a gente lê um livro, quando a gente vê as ações, quando a gente é transcorrido para nós os pensamentos que Jesus traz, que são pensamentos firmes e verdadeiros, porque ele não passa a mão pela cabeça de ninguém. Entende? Ele é uma exemplificação de Deus, no sentido de firmeza, de conduta, de direcionamento. Não há como não amá-lo. Porque não se trata de conhecer a pessoa física, a pessoa reencarnada. Se trata de conhecer esse ser especial, iluminado, que nos foi cedido como nosso guia. Então, é um elo que existe, independente de você ter o contato de vê-lo, a possibilidade de vê-lo, como foi aquela época que esteve, se o ama, a gente o ama, sente por ele, sim. Eu, pelo menos, sinto. Converso com ele, às vezes. Se ele me escuta, tenho certeza que escuta. Porque, mesmo que não escute, há quem transmita o meu pensamento para ele. E ele é um irmão cuidadoso, excepcionalmente cuidadoso, que veio demonstrar que o amor não é o amor em si, não é a questão de eu estar do seu lado o tempo todo, entendeu, Alberto? De eu estar vivendo com você, de eu estar ali, convivendo com você diariamente, materialmente, na matéria, não. É igual às amizades. Quando você tem um amigo que se afasta, mas você nutre aquele sentimento por aquele amigo, você não esquece dele. Você pode não conversar com ele todos os dias, conviver com ele todos os dias, mas você sabe que ele existe, você gosta dele, você se sente bem ao pensar nele. Então, é possível, sim, você amar
na minha concepção, plenamente, me falo com certeza por mim, amar a Jesus, sem ter convivido com ele. Porque eu sei, como eu disse no início, que ele me convidou para estar aqui. Então, ele me conhece. E nós transitamos em dois mundos distintos. E um mundo que nos permite enxergar de uma forma mais ampla, não é esse o qual nós estamos. É justamente o que nós, muitas vezes, não nos recordamos, porque não nos é permitido que justamente o plano espiritual. Então, é possível, sim, amar. Como não? Como não amar? Como não amar o bem? É impossível a gente não amar o bem, porque você se lembra o bem. Você pode lembrar de quem? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, tantos espíritos que nós não convivemos, mas sabemos fizeram bem. E nós amamos, sim. Por que não amar? Como não amar o bem? Entende? Então é um sentimento que nos une a todos. Nós podemos nunca nos encontrar com Jesus em forma de consciência física, que é o André. Eu tenho consciência. Jesus esteve aqui, estou vendo Jesus aqui. Até porque nossa condição talvez não nos permita. Mas nós sentimos, vamos sentir uma amorosidade. E quando nós falamos de Jesus, nós falamos de uma outra forma. É de um outro sentimento. Porque ele nos toca. Porque é como se ele estivesse aqui, muito mais próximo de nós, da nossa consciência, do que o próprio Pai. E ele vem para mostrar isso, que nós devemos estar ligados a Deus. Mas nós ainda precisamos dele como um intermediário para Deus. Porque ainda somos fracos. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Porque eu falo demais, você sabe que eu falo demais, se deixar. Já passei 15 minutos, perdão. É verdade. Exatamente. Hum, isso. É mais fácil, é mais, é mais fácil, Alberto, amar a Jesus, amar a Deus. É muito mais fácil do que amar, muitas vezes, aquele que está do nosso lado. Por quê? Porque aquele que às vezes está do nosso lado, nós trazemos, mesmo inconsciente, o sentimento de inimizade. Eram inimigos, exemplo. E é mais fácil você amar a Jesus, porque Jesus é aquela. É, é, é tudo aquilo que você quer ser um dia, aquilo que você alimenta no seu íntimo. Porque você quer ser bom, não quer?
Você quer ter o mesmo olhar que Jesus. Isso, do ideal, exatamente. E a pessoa do meu lado pode ter me matado, ter praticado alguma atrocidade comigo, eu com ela. E aí mesmo que eu não saiba, e isso é interessante, existe algo que afasta. É interessante isso, né? Mas Jesus não. Jesus é aquilo que você quer ser, mesmo consciente. Mesmo que você não saiba, não tenha o conhecimento que a doutrina espírita traz, você se espelha nele. Você quer ser ele. Você quer estar próximo a ele. Então, ele tem esse magnetismo que caminha, mesmo ele distante de cada um de nós. É o magnetismo dele. É uma atração que ele exerce em cada um de nós. Entende? Então, por isso ele amava. Agora, imagine eles do lado dele. Aquele magnetismo poderoso. Entende? Eu que agradeço a oportunidade. Peço desculpa que acabamos que a gente conversou muito e estendemos um pouquinho. E, se alguém não tiver mais nenhuma pergunta, nós podemos encerrar. E agradecer mais uma vez a vocês, viu, que nós possamos nos encontrar semana que vem. Que Deus nos abençoe na nossa semana e que nós possamos ter cada dia mais consciência das nossas ações e do caminho que nós queremos seguir, né? Porque não é deixar para a próxima encarnação, não, viu, gente? Eu já ouvi espírita falando isso para mim e tem que fazer agora. Isso foi o que eu aprendi com a doutrina. Eu não posso deixar para amanhã. Isso é um aprendizado para a vida, o que eu posso fazer hoje, em todos os âmbitos da nossa vida. Porque o hoje é importante demais para mim, para vocês, para Deus e para Jesus. Né? E para todos esses irmãos que caminham conosco. Então, vamos trabalhar para sermos esse bom exemplo e sermos companheiros de Jesus no trabalho, né? Do amor e da luz sempre. Que esse, pelo menos, é o meu objetivo. Né? Quando eu despertei, eu compreendo isso. Esse é o meu caminho. Mais alguém tem alguma coisa? Então vamos nos manter na vibração serena, louvando a Deus a oportunidade que nos foi concedida nesta tarde e noite de visitar o Mestre, os seus discípulos e a Galileia distante que não se apaga da nossa memória, pois que foi palco do amor que nunca acaba e que transcende o tempo, apontando-nos a forma de prosseguirmos. Que possamos deixar este conteúdo penetrar em nossos corações, de forma que modifiquemos as nossas ações para melhor. Melhor não do que o outro, mas que nós mesmos, pois o nosso parâmetro é o ontem. Se hoje já faço um pouco mais que ontem, estou no caminho correto, o caminho que o Cristo indica. Que assim seja. Que assim seja.